Opa, Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui a gente vai falar da Manuela City. A gente vai falar sobre comparação, sobre inveja e sobre aprovação em medicina, tá? Eu sou Pedro Assad, eu sou aprovado em medicina todo ano. Passei para medicina na UFRJ em 2019, ela também faz medicina na UFRJ. Eu passei de novo em medicina na UFRJ agora no último Enem, com 830 e pouco de média, mas eu resolvi não cursar, certo? Então eu vou falar aqui sobre esses pontos aí, tá? E o primeiro ponto é o seguinte: quem é essa menina, né? Talvez você não saiba quem é. E pra você não precisar ir lá ver, eu vou te dizer logo quem é. Pelo que eu sei, é uma menina, deve ter uns 20 anos, mora no Rio de Janeiro, mora na Zona Sul, e ela tem grana. Pelo que eu sei, ela tem grana, ela parece ter grana. Não sei se ela cresceu tendo grana ou se ela fez a grana dela. Eu acho que ela cresceu tendo grana, eu acho, não sei, não pesquisei antes pra falar isso, né, mas pela minha percepção, acho que ela já vem de uma família que tem alguma condição. Ela passou em medicina na UFRJ, né, na Federal, é bem difícil de passar, e ela passou, acho que passou com uma nota boa, e tem aí 1.600.000 seguidores no Instagram, ou seja, tem uma audiência grande e ela tem vários patrocínios, ou seja, é uma menina que é boa em um monte de coisa. Ela é corredora, ela é atleta, ela passa em medicina e ela ganha dinheiro pra cacete, então ela tem aí, quer dizer, isso é relativo, né, ganha dinheiro pra cacete, sei lá, eu acho que ganha, né, não sei dizer quanto que ela ganha, mas deve ganhar uma quantia legal, né, deve ganhar uma quantia legal, porque a gente consegue perceber o nível de tração que ela tem sobre a audiência dela. Então eu calculo que ela ganhe sim uma quantia legal de dinheiro. E em todo vídeo que ela posta, basicamente, né, na maioria dos vídeos que ela posta, tem gente reclamando, tem gente xingando ela, tem gente ofendendo ela e tem gente tentando diminuir ela, tá? A rotina que ela demonstra ter, eu vou falar sobre isso já, né, mas a rotina que ela demonstra ter no Instagram é isso: ela acorda muito cedo, 4 da manhã, 4:30 da manhã, ela come coisas boas, ela come balde de salada, come proteína, a dieta dela é muito boa, treina 3, 4 vezes por dia, então treina musculação, treina corrida, treina natação, produz conteúdo, estuda, né, para a faculdade de medicina, que ela faz medicina na UFRJ, ou seja, é uma vida aí uma vida de alto desempenho, digamos assim, né, e é com certeza uma menina que, se já não é, deve ser, mas se já não é, ela vai ficar multimilionária nos próximos anos, com certeza. Tá, e agora vem o primeiro ponto. Você deve se comparar a ela? Quando a gente fala de comparação, é impressionante. Até hoje eu nunca vi ninguém falar uma coisa inteligente sobre comparação. Porque as pessoas sempre cometem um erro filosófico absurdo. As pessoas falam assim, vê se você já ouviu essa: não se compare aos outros, porque porque eles têm outras condições. Não se compare aos outros porque fulano ele já teve uma facilidade. Fulano é rico e você é pobre. Então, não se compare porque nem todo mundo parte da mesma linha de largada, né? Isso é verdade, né? Eu não sou a favor de uma visão meritocrática da sociedade nesse sentido. Não sou a favor, né, de uma visão de que todo mundo tem as mesmas 24 horas e as coisas são iguais para todos. Isso é bizarro, né? Isso aí só uma pessoa muito cega vai dizer isso, né? É óbvio que existem casos de pessoas que nascem na completa miséria e elas ascendem socialmente. Mas não dá para negar que elas tiveram mais dificuldade para fazer isso. Mas o ponto é o seguinte: por que as pessoas falam muita besteira sobre comparação? Porque comparação... O significado de comparar, o que é comparar? É eu pegar essa caneta, pegar esse celular, eu vou comparar eles, eu vou citar, eu vou levar em consideração tanto as semelhanças quanto as diferenças e vou pesar elas. Então eu vou dizer assim, ó, esse celular aqui é muito melhor do que essa caneta. Eu vou falar, não, esse celular ele é parecido com a caneta porque os dois são feitos de matéria, os dois são feitos de carbono, os dois são objetos sólidos, os dois são criações humanas, os dois são de certa forma uma tecnologia de comunicação e registro, já que a caneta também serve para escrever, o celular também serve para escrever, etc. Mas eles têm muitas diferenças. O celular é muito mais caro, é feito com materiais muito mais legais, ele tem muito mais potência interconectiva. Então, a comparação, ela já leva em consideração as diferenças. Só que a galera é muito burra. Então a galera fala assim, não se compare a Manuela City, não se compare a alguém que você vê na internet, porque você é diferente, só você sabe pelo que você passou. Eu falo, se comparar é justamente isso. Se comparar é levar em consideração. Então, olha o exemplo prático, né? Você tá aí na sua casa e você é pobre. Vamos supor que você seja pobre. Você é pobre, mas não é miserável, mas você é pobre, né?
Então você não mora num lugar legal que nem a Manuela City, você não vai correr na orla da praia, você não tem roupas caras da Adidas, você não tem um celular muito top, você é pobre, classe média baixa, ganha 3 mil por mês de renda, 4 mil. E você tá o dia todo mexendo no seu celular, procrastinando e vendo besteira. Aí você vê que a Manuela City, ela tá nadando, ela tá fazendo um monte de coisa, ela tá tendo uma vida top. Aí você fala assim, eu não vou me sentir mal por causa disso. Eu não vou me comparar com ela, porque ela tem condições muito melhores do que eu. Ela mora num lugar muito mais top, ela tem muito mais incentivo dos pais, ela tem muito mais qualidade de vida. Então por isso que minha vida é uma bosta. Eu não posso me sentir mal por isso. Mas espera aí. O que você deveria fazer é, primeira coisa, é inevitável se comparar. É impossível desligar a nossa comparação, porque a comparação é um mecanismo evolutivo social automático. Primeira coisa que você deveria fazer seria olhar para a vida dela, olhar para tu e falar assim, realmente tem diferenças entre a minha vida e a vida dela. Ela realmente tem mais dinheiro, ela realmente tem uma qualidade de vida melhor e ela tem muito mais possibilidade de fazer coisas legais do que eu. Mas mesmo levando isso em consideração, isso aqui até justifica um pouco que eu não seja tão brabo quanto ela. Mas mesmo levando isso em consideração, eu ainda poderia estar fazendo coisas melhores com a minha vida, do jeito que eu tô agora. Mesmo eu ganhando apenas 3 mil por mês, e eu não ganho o que ela ganha, e eu não vivo na Zona Sul, moro num lugar feio, eu ainda poderia não estar mexendo aqui o dia todo no celular e estar estudando. Nada me impede, a minha mesa tá ali, meu computador tá ali. Entende? Agora não, você liga uma coisa assim de eu não vou me comparar. Não vou me comparar porque ela tem dinheiro, porque a pessoa tem dinheiro, então... E você esquece que, na verdade, mesmo que você tire da equação o dinheiro, mesmo que você equipare os fatores sociais, ainda assim você vai constatar que você poderia estar fazendo melhor do que você está fazendo. E que ela, na verdade, mesmo sendo rica, você pega as pessoas que são ricas que nem ela, as pessoas que moram na Zona Sul que nem ela. Bem, eu tenho certeza que ainda assim a maioria vive numa performance muito baixa. Quando você olha os filhos dos ricos, a maioria não tá, ao mesmo tempo sendo atleta e ao mesmo tempo passando para medicina e ao mesmo tempo abrindo empresa. Não tá. A maioria dos filhos de rico também está encostado, sem fazer nada, vivendo vida de vagabundo. Você entendeu? Ou seja, você tá deixando que... você tá querendo anular a comparação e dizer, não, essa comparação não é justa. Essa comparação não é justa se ela for feita de maneira incompleta. Se você pegar uma pessoa que nem a Manuela City e você for comparar essa pessoa com uma pessoa pobre, realmente é uma injustiça fazer essa comparação incompleta, levando em consideração apenas os fatores... Se eu falar assim, pô, aí se a Manuela City conseguiu, se ela consegue todo dia treinar 3, 4 vezes, se ela consegue todo dia ser empresária, criar conteúdo, estudar medicina... Qualquer um consegue? Claro que não, porque grande parte do que ela consegue está, sim, ancorado na condição socioeconômica dela. Grande parte do que ela consegue está ancorado nessa condição. Então você começa a rastrear onde são os treinos, como ela se transporta para os treinos, como é a alimentação dela, qual é o acesso dela a profissionais de saúde. Só que isso tem que ser comparado dialeticamente com o mérito dela na questão. Para todo ser humano é assim, você precisa comparar as condições sociais, as condições econômicas e as condições da circunstância dele, e você tem que articular isso com o mérito dele, na execução dele, nas decisões que ele toma no dia a dia, porque ela mesma ainda poderia decidir ter uma vida completamente vazia, ter uma vida sem significado, uma vida sem sentido, ter uma vida de futilidade, uma vida de baixaria. Ela poderia decidir isso. Assim, agora vamos lá. E quando a gente pega você... Quando a gente pega você, uma pessoa às vezes que tem bem menos condição, uma pessoa bem mais pobre, uma pessoa que tem uma condição socioeconômica pior, mora num lugar ruim, não tem acesso a profissionais qualificados, então a gente tem que colocar isso na comparação também, a gente tem que colocar assim, a gente tem que dizer honestamente, realmente a sua vida é pior, realmente você tá muito atrás, realmente o mundo foi injusto contigo, realmente tua mãe e teu pai te tratam muito mal, mas junto disso vem aqui as possibilidades que tu continua tendo. Você continua tendo possibilidades, você continua podendo fazer alguma coisa. Isso não é justificativa para você ficar o dia todo no sofá, mexendo no celular e desprezando todo mundo e tendo uma rotina terrível e dizendo assim, não, eu tenho uma rotina terrível e ninguém pode me julgar por isso e eu não vou me importar com isso porque eu sou pobre. Eu não tenho condição, eu não sou rico. Aí disso vai para onde? Disso vai para... tendo esse dinheiro que ela tem,
Qualquer um consegue. Tendo a condição que ela tem, até eu. Mas eu te pergunto, será mesmo? Será mesmo que qualquer um consegue? Será mesmo que até você? Pela minha experiência, não. É o que eu já falei, pela minha experiência, muitas pessoas que têm muita condição, mas muitas pessoas mesmo, que têm muita condição de vida, elas não agem melhor por causa disso. Elas simplesmente vivem a vida delas, mexendo no celular o dia todo também, só que num sofá caro, numa casa cara, e desperdiçam a vida delas do mesmo jeito e ficam na casa dos pais delas sem ganhar dinheiro, sem estudar e sem trabalhar, tendo vida de vagabundo do mesmo jeito. Quando a gente articula isso, a gente percebe que a gente deveria sim, a gente deve se comparar com todas as pessoas sem medo, mas a gente precisa fazer comparações completas. Uma comparação completa, ela é uma comparação dialética. Uma comparação dialética, ela leva em consideração tanto os pontos que dão vantagem para aquela pessoa, quanto os pontos em que você poderia agir melhor do que você já age. Então, não faz sentido que você se compare a uma pessoa que nem a Manu City e isso vire um chicote pra você. Você começa a falar assim, por que eu não tenho os resultados dela? Por que eu não tenho a performance dela? Por vários motivos, cada um tem uma vida. Cada um tem uma vida. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem muito mais dinheiro do que ela, muito mais condição do que ela e tem uma vida muito abaixo do que a dela. Mas você deve se comparar com todo tipo de pessoa. Com todo tipo de pessoa. E aí vamos lá, você tá se comparando. Vamos comparar você agora com uma criancinha miserável da África subsaariana. Você tem que se comparar com essa criança? Tem. Você olha pra essa criança e fala assim, uma criança miserável, uma pessoa... Ou aqui, não vamos nem muito longe, vamos aqui numa favela de São Paulo, uma favela do Rio de Janeiro. Você tem que olhar e falar assim, cacete, essa criança tem muito menos oportunidade do que eu. Essa criança tem uma vida muito pior do que eu. Essa criança tá desde pequena em condições horrorosas de saneamento básico, de estrutura familiar, de tudo. E eu tenho mesmo eu sendo pobre, eu tenho uma condição melhor do que a dessa criança. Pô, eu acho que eu deveria fazer mais do que eu tô fazendo. Eu acho que eu poderia ser melhor pra eu aproveitar mais a condição que eu tenho. E ao mesmo tempo, quando você se comparar com alguém muito bom e que também essa pessoa tem uma condição muito boa, você não tem que desmerecer o que essa pessoa tá fazendo, você não tem que usar isso como desculpa pra você ficar numa rotina de baixa performance. Você tem que falar assim, pô, essa pessoa realmente ela tem resultados absurdos e tem que considerar que ela tem uma condição muito melhor do que a minha, ela tem uma estrutura de vida muito melhor do que a minha. Agora, eu tenho certeza que mesmo com a minha estrutura de vida, eu poderia performar mais do que eu performo. Agora, performar igual a ela? Não sei, acho que não, e também não me interessa, porque eu estou interessado em performar mais dentro da minha própria realidade. Então, eu venho agora para uma próxima pergunta. A Manu City, o perfil dela, o que ela faz, o jeito que ela divulga a vida dela, aquela vida com uma rotina perfeitinha de acordar cedo, treinar... Isso é uma coisa ruim? Isso tá fazendo mal pra alguém? Isso faz mal pra saúde mental de alguém? Absolutamente não. Absolutamente não. Não tem como isso fazer mal pra alguém. Não existe como. Pensa assim, metafisicamente, filosoficamente falando. Como que eu ver o vídeo de alguém falando assim, pô, minha rotina é muito boa, eu acordo cedo, eu como bem, eu treino, eu estudo e eu trabalho. Como que isso vai fazer mal pra mim? Como que isso vai fazer mal pra mim? Ah, Pedro, mas aí muitas pessoas veem isso e se sentem extremamente culpadas. Então só tem duas possibilidades. Muitas pessoas veem isso e se sentem mal. Só tem duas possibilidades. Ou essa pessoa, né, ela realmente tem algum tipo de problema. Essa pessoa tem algum tipo de problema porque ela tá... Às vezes ela tá com a vida muito ruim, ela tá com a vida muito problemática. Ela olha pra alguém que tem uma vida feliz e aí ela tem um mecanismo psicológico. Ou então às vezes a pessoa tá até com a vida boa, mas ela tem um mecanismo psicológico de culpa excessiva. Ela sempre se culpa, ela fala, eu deveria fazer mais, e ela já está fazendo. Entendeu? Às vezes ela já tá fazendo, às vezes não tá fazendo, mas ela tem um mecanismo de se culpar excessivamente, e sempre que ela vê alguém fazendo muita coisa, ela fala assim, nossa, eu não tô fazendo o suficiente. Bem, então essa pessoa já tem um problema prévio de saúde mental. Se essa pessoa ela vive de um jeito que só dela olhar alguém tendo uma alta performance num rio de rede social, num conteúdo, ela já começa a se culpar e fala assim, eu não tô fazendo o suficiente porque eu vejo ela fazendo muito mais, isso não faz nenhum sentido. É um problema mesmo de comparação, mas o problema não tá na comparação errada. Porque a pessoa tem que ser sincera, tem que falar assim, ué, se ela faz mais, deve ser ou porque ela é mais esforçada que eu, ou porque ela tem mais condição de vida, ou as duas coisas. Ela uniu uma condição favorável de vida com um esforço maior do que o meu. Não tem problema com isso, isso não quer dizer que eu precise me sentir mal. Ou a segunda opção, que é a mais provável, você é uma pessoa invejosa. Você se sente mal de ver pessoas em alta performance, você se sente mal de ver a felicidade das pessoas. Você pensa que o sucesso do outro é uma ofensa pessoal a você. Esse é o mecanismo mais comum. A maioria das pessoas entende que o sucesso do outro é uma ofensa pessoal contra ele.
Então você vê tava só checando se o microfone tava tudo certo. Você vê ela tendo essa rotina, você pensa que ela tá esfregando na tua cara essa rotina. Você fala assim, ela tá esfregando na minha cara essa rotina. E aí as pessoas vão lá e comentam o quê? As pessoas comentam assim, quero ver você, assim é fácil, quero ver você fazer isso tendo que trabalhar 8 horas por dia de CLT, pegando o ônibus 6 da manhã e chegando em casa 8 da noite. Eu falo assim, mas como que ela pode... É óbvio que se ela tivesse que pegar o ônibus 6 da manhã e voltar pra casa 8 da noite, passar o dia inteiro numa CLT e ganhasse R$2.000, é claro que ela não ia fazer isso, ela não ia... Isso seria impossível. Agora, talvez, eu não sei, talvez mesmo fazendo isso, ela ainda encontrasse um tempo para fazer exercício de manhã, ou de noite, ou no intervalo do almoço, talvez ela ainda levasse uma marmita pro trabalho. Não sei dizer ela, mas eu sei que muitas pessoas fazem isso. E aí que entra a pessoa que tá comentando. E a pessoa que tá comentando, geralmente a pessoa que tá comentando isso, ela tem que pegar o ônibus 6 da manhã, volta pra casa 8 da noite e ganha R$2.000. Ela tá fazendo já o melhor dela? Não tá. Não tá. Ela acorda, ela fica até tarde muitas vezes vendo meme, vendo palhaçada no celular, come qualquer coisa, não se programa, não planeja as próprias refeições, gasta muito mais dinheiro comprando açaí, comprando pizza e comprando brigadeiro que a colega de trabalho vende. Vai, as 2 horas que ela tem que pegar de ônibus, ela vai vendo coisa no celular, vendo coisa idiota no celular. No trabalho, ela trabalha de má vontade, então... Aí ela vê agora alguém que tem uma alta performance e que tem grana, tem condição social boa e ao mesmo tempo tem uma alta performance... Aquilo é uma afronta pessoal a ela. Aquilo é uma afronta, ela fala assim, quero ver você fazer isso até na minha vida. Por que ela diz isso? Porque ela, a pessoa que tá comentando esse tipo de coisa, invejosa, ela quer dizer pra ela mesma o seguinte, a minha vida é uma merda e isso é 100% culpa da minha condição. 100%. Eu não tenho culpa nenhuma nisso. Sendo que isso não existe. Se você falar pra mim assim, minha vida está uma merda, provavelmente existe uma porcentagem de culpa da sociedade, da tua condição, do teu destino, da tua pobreza, do ônibus e do teu patrão, existe, do que tu passou, e existe uma outra porcentagem de culpa que é tua. Não existe uma pessoa que ela é 100% absolutamente ferrada pela sociedade e ela não tem nenhuma responsabilidade nisso. Existe, mas é uma exceção, tá? E também não existe uma pessoa que ela é 100% responsável pelo próprio sucesso. O sucesso de uma pessoa é sempre um fruto da articulação entre a circunstância social dela, a circunstância socioeconômica dela, psicológica e familiar, e o esforço pessoal dela, o que ela decide fazer com aquela circunstância. Tem gente que tem muito sucesso e você vai ver, é 99% por causa de ser filhinho de papai. Tem gente que tem muito sucesso, a pessoa é rica, milionária, bem-sucedida, e é 99% porque o pai fez tudo pra ela, tudo. Tem gente que é assim. Tem gente que é extremamente ferrada, ou seja, nesse caso da primeira pessoa, 99% não é mérito dela, 1% é, só porque ela fez ali o mínimo, né? Tem gente que é extremamente ferrada e a pessoa não tem culpa quase de nada, a pessoa é muito ferrada e 95% da culpa é da sociedade. Ela nasceu, não comeu nada, foi jogada no lixo, bateram nela, tacaram ela pra lá, ninguém deu atenção, ninguém deu educação, 95% é culpa da sociedade. 5% dela, ela tá escolhendo fazer, ela já é adulta, às vezes, eu tô dando um exemplo, são coisas hipotéticas. Ela poderia fazer um pouco melhor, pá. Tem gente que é metade. Então você tem que sempre olhar pra tua vida e avaliar qual é o meu grau de responsabilidade na minha situação e o que eu poderia fazer para melhorar ela. A maioria das pessoas não se faz essa pergunta e aí quando vê alguém mostrando que tem uma rotina de alto desempenho, quando vê alguém mostrando performance lá no talo, fala assim, desse jeito aí é ridículo, até eu faria se fosse desse jeito. A pessoa quer ter o conforto de dizer para si mesma o seguinte, minha vida está uma bosta e eu não tenho culpa nenhuma nisso. É 100% porque eu tenho que pegar ônibus e porque eu não nasci rico. Se eu tivesse nascido rico eu ia ser muito feliz. Não ia. E aí... A resposta é não, ela não está fazendo um mal, mas isso desperta a inveja e o ressentimento das pessoas, isso desperta a cultura da inveja das pessoas, ou seja, primeiro a pessoa ela é invejosa, ela fica triste de ver o bem do outro. E detalhe, tem muito rico, tem muita gente com circunstância boa que é extremamente invejoso, então se você for nos posts dela, você também vai ver gente que tem dinheiro, gente que tá lá com um perfil todo top, o perfil também mostrando que tem grana, e tá lá. Mas eu acho que não sei o que, gente, eu acho que não precisa disso tudo. Pra que ficar mostrando isso na rede social? Ou seja, também é uma pessoa invejosa.
Né? Então inveja não é um atributo exclusivo de pobre ou de rico. Inveja é um atributo da condição humana. Todo mundo sente inveja, em maior ou menor grau, e a inveja precisa ser admitida, senão ela vira o quê? Ressentimento. Quando vira ressentimento, você entra... Olha só, o estágio do ressentimento é o seguinte: você agora entrou numa de odiar tudo que é bom. Tudo. Você não fica mais com raiva apenas quando você vê a Manu, a menina lá, fazendo exercício. Agora você tem raiva de tudo que cheira a exercício, tudo que cheira a desenvolvimento pessoal, tudo que cheira a alta performance, tudo que cheira a rotina boa. Tudo que minimamente te lembra disso é ruim, é nojento e é asqueroso. Ai, é papo de coach. Ai, esse pessoal. Ai, gente, esse pessoal. Você vira uma pessoa insuportável, você cava a tua própria cova de que tu vai ficar pra sempre afundado nesse tipo de coisa. Você não aguenta ver nada de bom. Você agora segue só página que fica com aquelas coisas de desmotivação, né? Ah, não se desanime, ainda vai dar tudo errado, né? Não pense que o pior já chegou, ele ainda vai chegar. Ah, quando pensar que sua vida é uma bosta, lembre, ela vai piorar ainda mais. Você pensa que isso não tem nenhum efeito sobre você, mas na verdade tem um efeito de você ficar uma pessoa cada vez mais negativa, certo? Então, eu aconselho que, se você reparar, o brasileiro, ele chega nesse estágio e ele não gosta de gente famosa assim, ele não gosta de gente famosa e rica, tipo a Manu, uma pessoa que mostra uma rotina boa. O brasileiro gosta de famoso rico ferrado. Quer ver o brasileiro gostar de você? É você destruir sua própria vida em público. Quando o brasileiro vê que tem alguém acabando com a própria vida em público, que tem uma pessoa que não tá nem aí pra nada, que ela é rica, ela é famosa e ela tá se destruindo, ele fica louco, ele adora isso. Mas o brasileiro não suporta ver uma pessoa que pareça não ter muitos defeitos. E aí tem muita gente também, mais um raciocínio aqui pra gente encerrar o vídeo bem, olha só. Muitas vezes as pessoas têm uma psicologia de boteco, de falar assim, ah, essa menina aí, ela corre, ela faz exercício, ela faz musculação, ela é atleta, ela faz medicina, ela é empreendedora, tem que ter alguma coisa errada. Quando vai olhar de verdade, você vai ver que tem algum problema. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem muita gente que não tem quase nenhum problema mesmo. Eu não sei o caso dela, nem conheço essa menina. Pô, não sei o caso da Manu, não conheço, né? Só de vista, né? Aparece toda hora no meu Insta, e aí quando você vai ver, sempre gente falando. Eu conheci pela primeira vez, foi no Twitter. Eu tava sendo cancelado lá, como sempre, né? Várias vezes isso acontece, e quando você vai ver, a mesma turminha. É porque eu fui da medicina UFRJ, quando você vai ver a mesma turminha que. Porra, eu acabei de lembrar disso, mano. Tá maluco? Eu acabei de lembrar disso. Nossa, que bizarro. Eu acabei de lembrar, veio na minha cabeça agora, que eu fiquei sabendo dessa menina quando eu tava ainda indo pra medicina UFRJ, eu tava no 4º período, isso foi 2023, sei lá, porque eu tranquei a faculdade por um bom tempo. E me falaram isso, me falaram assim, ó, tem uma menina aí que tá todo mundo falando mal dela, tem uma menina que todo mundo da faculdade, todo mundo, mal de falar, muita gente tá falando mal dela. Quando eu fui pesquisar o nome dela no Twitter, um monte de gente falando mal, um monte de gente criticando. E gente da faculdade, aí sabe por que a pessoa da faculdade critica ela? Ai, ela se sente perfeita. Ai, ela se acha perfeita. A pessoa confunde o que ela sente por dentro. Então a pessoa olha pra ela e fala assim, ela tá me ofendendo, ela se acha melhor do que eu. E na verdade a menina às vezes tá só passando. A menina tá só passando, tá só vivendo. Normal. E a pessoa confunde o que ela mesma pensa com a realidade. Ela pensa que a menina, a Manu, tá ofendendo ela. E na verdade ela é tão invejosa que ela se confunde com o próprio pensamento. Então, quando você olha para medicina UFRJ ou para qualquer faculdade federal de medicina, o que mais tem? Meninas ricas patricinhas, que tem grana pra cacete e vivem uma vida repleta de doideira, ansiedade, o tempo livre vai todo pra chapar mesmo, tá? Então imagina, você é uma menina que é rica, tem condição de vida e você vive de estudar de modo extremamente ansioso, fazer a prova de modo ansioso e depois, ó, chapar. Tu não gosta de exercício físico, tu mora no mesmo lugar que a menina, que é a Manu, tu não gosta de exercício físico, tu não gosta de se cuidar, tu não gosta de nada disso. Aí todo dia na faculdade tu tem que ver uma menina que ela cristaliza tudo que tu gostaria de ser e não consegue. Você, ao invés de se inspirar, ao invés de você admitir, na verdade essa menina é um ótimo exemplo, na verdade essa menina tá indo muito bem e eu gostaria de me inspirar nela. É mais fácil, é mais confortável, o brasileiro vai preferir tentar
cuspir naquilo ali, tentar falar assim, olha que ridícula, se acha melhor do que eu, está exibindo sua superioridade pelos corredores da faculdade. Isso é uma baixaria sem tamanho. A dificuldade de reconhecer o que é uma pessoa boa, o que é uma pessoa esforçada, é uma coisa que faz um mal terrível pra tua inteligência. E o problema é que tudo que faz mal pra inteligência também faz mal pra tua bondade. Quem começa a ficar muito burro, começa a ficar muito malvado e perverso. Quem começa a ficar perverso, começa a ficar muito burro, certo? Então, eu acho que se tem uma coisa que te faz mal, pode ser ficar o dia todo no Insta vendo a vida dos outros. Isso faz mal, mas não é por causa dela, não é por causa do conteúdo dela em si. É só uma pessoa mostrando aí uma boa rotina. Acho que é uma rotina saudável, acho que é uma rotina boa. Eu acho que é ótimo quem consegue acordar cedo, comer bem, treinar. É maravilhoso. Dá pra você melhorar de vida em qualquer condição que você tenha. Não dá pra você ser igual às pessoas que mais têm dinheiro, mas dentro da tua condição, do teu dinheiro, você sempre pode fazer melhor, certo? Ó, eu sou Pedro Assad, tô sempre com vocês, espero que tenham gostado do vídeo. E comentem aqui embaixo o que vocês acham disso que eu falei. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre tudo que eu falei nesse vídeo. Qualquer coisa que você quiser dar pitaco, você dá aqui embaixo. E se você quer ser aprovado em medicina, quer participar de um evento gratuito chamado Operação Medicina 2024, se inscreve de graça, que também o link tá na descrição. Vai passar 3 dias comigo, vai ter um curso gratuito de reta final pro Enem, para quem quer ser aprovado em medicina, certo? Eu vou te mostrar tudo sobre rotina, performance, acertos, matérias aqui embaixo. Aproveita que tá de graça, é só se inscrever. Vamos nessa, galera!